Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais, desta vez já de novo com a imagem. Pedimos verdadeiramente desculpa pelo vídeo da semana passada em que ficou sem imagem, mas acontece às vezes estas falhas técnicas e pedimos mais uma vez desculpa por isso. Pois bem, tenho mais uma vez o privilégio de ter o irmão José Eloy comigo e vamos avançar no estudo deste trimensário e agora já vamos para a lição 4 e temos outro tema absolutamente fabuloso, tomando posição pela verdade, e iremos fazer uma recapitulação ao longo de vários séculos de história do cristianismo. Iremos começar pelos valdenses, depois falando dos reformadores que ficaram conhecidos na história como as estrelas da manhã da Reforma, o principal dos quais é o Wycliffe, mas também temos João Hussa. Depois entramos nos reformadores propriamente ditos, Martinho Lutero, mas falando assim por alto, e vamos ver acima de tudo o que é que nós podemos retirar da guerra que todos estes enormes defensores da verdade, que tomaram posição pela verdade, porque é que eles receberam a oposição que receberam, porque é que eles foram perseguidos da forma que foram perseguidos, porque é que finalmente eles acabaram por, muitos deles, pagar com a sua própria vida o testemunho que deram. Pois bem, tudo isso se pode apenas e só compreender no contexto do grande conflito, em que nós percebemos que há um inimigo de Deus e nosso inimigo também, que quando vê seres humanos tomar posição por Deus, ele fica absolutamente furioso e fora de si. Irmão Eloy, obrigado mais uma vez pela sua presença e vamos orar então. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tu nos dás de estudar a tua palavra e de partilhá-la. Obrigado também pela presença do teu Espírito, pelas ideias que colocas em nós, na nossa mente, no nosso coração. Obrigado pela riqueza de conhecimento e informação que nós temos nos livros que tu nos destes à tua Igreja, Senhor. Obrigado pela lição da Escola Sabatina cada semana, que tu nos ajudes a compreender, a aprofundar e que tu nos ajudes a permanecer firme até à tua vinda, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão ouvindo, que vão ouvir a lição, e dá-nos o teu Espírito Santo ao pastor Paulo Cordeiro e a mim. Tu pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmão. Pode então avançar com o resumo que o irmão preparou. Ora bem, então na lição da semana passada nós esquecemos de dizer que o capítulo que deveria ser lido para acompanhar esta lição, a lição anterior da Escola Sabatina, seria o capítulo 3 do livro Conflito dos Séculos, ou O Grande Conflito. Portanto, se não leram, leiam o capítulo 3, porque vai ser muito importante, vai esclarecer, vai elucidar muita coisa e vão ter uma imagem das coisas como aconteceram e vão compreender perfeitamente bem. É como se vissem um filme, um documentário e ficamos com uma visão muito boa das coisas. Resumindo então a lição anterior, só para nós não perdermos a continuação, o foco. Resumindo a lição anterior, a lição número 3, nós aprendemos que esta lição se passava entre os séculos 3, entre os séculos 4, no século 4, aliás. Portanto, era o século 4 e 5. A lição 3, a lição anterior da semana passada, focava o século 4 e 5. Nós aprendemos que a Igreja começou a desejar honra mundana e começou a desejar o apoio dos governantes do Estado, então enveredou por um caminho que nunca deveria ter enveredado. Além dessa procura de honra mundana, a Igreja começou a aceitar, portanto, isto tudo os irmãos vão encontrar quando lerem o capítulo 3 do livro Grande Conflito, e, como disse, portanto, é o resumo. Há aqui coisas que nós não dissemos na lição número 3 e que eu aproveito agora para dizer. Portanto, a Igreja começou a aceitar também conversões pela metade, isto nos séculos 4 e 5, após, não se esqueçam, após a conversão de Constantino e depois de Constantino ter feito o tal decreto em que acabava com as perseguições, em que a Igreja, portanto, já era aceito pelo Império, pelo Estado ou pelo Governo, como queiram dizer. Portanto, a Igreja começou a ser aceita, as perseguições terminaram, acabaram, e então é aqui que... e nós aprendemos também que este término das perseguições, quem teve essa ideia brilhante foi o nosso inimigo espiritual, Rubem caído, que foi expulso do céu. Então ele viu que as perseguições não estavam a fazer efeito e ele então
adotou este plano de começar a minar a igreja por dentro. Então, para minar a igreja por dentro, cessava a perseguição e começou a tentar infiltrar dentro da igreja cavalos de Troia. Certo. Que é um cavalo de Troia. É algo que agrada a quem vê, recebe, como se fosse um presente, uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, mas lá dentro desse cavalo está algo perigoso. Algo perigoso que vai sair desse cavalo de Troia e vai destruir, portanto, o local ou o sítio onde ele se encontra. Então, isto que Satanás fez foi um cavalo de Troia dentro da igreja e fez com que a igreja fosse destruída por dentro. Então, através do compromisso que nós tínhamos falado na semana passada. Muito bem, resumido no tal compromisso que nós falamos a semana passada. Então, o desejo de honras mundanas, a aceitação de semi-convertidos, falsas conversões, houve multidões de pagãos que foram aceitos dentro da igreja que não estavam convertidos, estavam apenas meio convertidos, continuavam apegados às suas filosofias, às suas ideias pagãs, aos seus ídolos pagãos. A igreja começou a fazer muitas concessões na questão dos costumes, dos hábitos, das doutrinas. Houve muitas cedências na doutrina, houve muitas modificações na doutrina no século IV e no século V. A maioria dos cristãos, dos líderes e dos membros da igreja baixaram as normas para acomodar a entrada dos pagãos, para que eles não se sentissem muito deslocados. Então começaram a baixar as normas cristãs, o ensino bíblico, para que eles fossem aceitos dentro da igreja. Houve então uma união formal entre o paganismo e o cristianismo. O cristianismo aceitou parte do paganismo e o paganismo aceitou parte do cristianismo. E essa fusão deu origem então a um novo cristianismo, a uma nova igreja cristã que não existia. Portanto, esta fusão que destruiu tudo. Começou a ser aceite na igreja cristã nestes séculos e depois nos séculos a seguir também começou a ser aceite a idolatria, ou seja, a igreja começou a ter imagens de Jesus dentro das igrejas, imagens de Maria dentro das igrejas e imagens dos santos dentro das igrejas. Foram incorporadas na fé cristã doutrinas, ritos, superstições e cerimónias que antes não existiam, e tudo isto existia no paganismo e agora foi incorporado e passou a existir dentro da igreja cristã. A religião cristã corrompeu-se, perdeu a sua pureza e o seu poder, e agora aconteceu algo que era aquilo que Satanás mais pretendia, era chegar a esse ponto. Ou seja, virar a maioria dos cristãos que tinham apostatado e se afastado da verdade, a igreja-mãe, virar essa igreja-mãe, a igreja principal, a maioria, contra os poucos que ainda defendiam a verdade. Certo. Então Satanás conseguiu fazer, foi realmente para ele foi uma coisa brilhante ele ter conseguido fazer isto, não é? Virou a própria igreja contra a igreja, virou a própria igreja, os apostatados, contra os fiéis que estavam dentro da igreja. Então veio a morte, perseguição e morte. Então essa perseguição aos fiéis pelos cristãos e pelos cristãos apostatados e pelos semi-convertidos que entretanto entraram dentro da igreja. Esses dois juntos perseguiram os fiéis que ainda aderiam à Bíblia e à Bíblia só como única norma de fé e de doutrina e de prática. Eles tinham abandonado a Sagrada Escritura. A Bíblia deixou de ser a norma, nesta época não podia ser, se fosse a norma isto não tinha acontecido. Claro. Então a Bíblia deixou de ser a norma. A liberdade religiosa, pasmem, vejam só aquilo que Satanás conseguiu fazer. A Igreja decretou, ensinou e passou a dizer que a liberdade religiosa era uma heresia. Não podia haver liberdade religiosa. Eles é que mandavam, era assim, tinha que ser assim, não podia ser de outra maneira, e a liberdade religiosa era heresia. Portanto, todas estas coisas aconteceram no século IV e no século V e nos séculos a seguir. O que é que aconteceu? Os fiéis acabaram por ter que sair da igreja-mãe, da igreja principal. Então, saíram e foram para lugares onde podiam viver a sua fé e tranquilos, sossegados, sem serem molestados. É claro que o inimigo acabou por ir ao encontro deles para os perseguir, para os matar. Mas eles sentiram a necessidade de uma separação da igreja. Então, eles disseram que era preferível as diferenças e as lutas do que a unidade e a paz, comprometendo a verdade e os princípios bíblicos. Então, era esta a posição que eles tomaram. Os costumes do paganismo começaram a entrar dentro da igreja. A igreja começou a sentir cada vez mais o desejo de pompa e de orgulho. Aquela pompa que os sacerdotes pagãos tinham, os bispos, os anciãos da igreja da época, que
portanto, passaram a ser chamados bispos, presbíteros, mas eram os anciãos, passaram a desejar a mesma pompa, a mesma posição, a mesma... portanto, que os sacerdotes pagãos tinham. Então, esses bispos, esses anciãos de igreja, que eram em tudo semelhantes aos outros membros de igreja, começaram a adotar as tais roupas especiais, aquelas roupas especiais que pertenciam aos sacerdotes pagãos, não é? Aquela indumentária da cabeça aos pés, não é? Então, foram aceitos muitas teorias e muitas tradições que eram pagãs. O mundo entrou dentro da igreja, a igreja já não se conhecia como... Quem olhasse para ela já não parecia a igreja cristã, o mundanismo, o mundo entrou nela. Portanto, as pessoas que eram batizadas para a igreja continuavam com os seus hábitos e costumes, não se distinguiam dos outros. O espírito do paganismo, portanto, estava realmente tomando conta completamente da igreja e, portanto, desenvolveu-se aquilo que a Bíblia diz e que a Bíblia chama o homem do pecado. Correto. E nós sabemos que o homem do pecado é o papado, ou o romanismo, ou a Igreja Católica Romana, não é? Então desenvolveu-se esta obra-prima do poder de Satanás devido à transigência mútua entre o paganismo e o cristianismo. Surge então o papado, a Igreja Romana. A Igreja começou a buscar cada vez mais o favor dos grandes da terra, foi induzida à obediência ao Bispo de Roma. Portanto, a Igreja em toda a parte do mundo começou a ser ensinada a obedecer ao Bispo de Roma, que passou a ser chamado o Papa, não é? Portanto, era apenas um ancião local, mas que de repente passou a ser uma pessoa muito importante e passou a ser chamado o Papa. Então todo o mundo tinha que obedecer a este Papa, todas as igrejas tinham que obedecer a este bispo em Roma. A Bíblia começou a ser proibida. Portanto, o objetivo de Satanás era a perseguição aos fiéis e o outro objetivo era conseguir pôr a Bíblia de lado. Porquê? Claro. Porque quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, consegue detectar o erro. Ora bem. Então a Bíblia começou a ser posta de parte. E não só posta de parte como não sendo necessária ou como não sendo um guia a seguir, mas a Bíblia começou a ser proibida. E aqui é que as coisas começaram a piorar mesmo. Claro. A Bíblia era proibida. E aqueles que liam a Bíblia ou que fossem encontrados com uma em casa eram mortos. Portanto, vejam realmente a apostasia da Igreja Cristã, como Satanás conseguiu destruí-la por dentro com o tal cavalo de Troia. Exatamente. Não é? Então a Bíblia começou a ser proibida, ou quando não era completamente proibida, quando não conseguiam fazer isso, ela era reinterpretada. E para que, portanto, eles pudessem realmente dominar à vontade. Começaram a introduzir dentro das igrejas imagens feitas de madeira, feitas de ouro, ou feitas de prata, ou feitas de, portanto, relíquias e imagens que foram introduzidas no culto. Então, durante o culto havia as imagens para as pessoas olharem para as imagens e se inclinarem perante as imagens e adorarem as imagens. O segundo mandamento era necessário pô-lo de parte, porque Satanás sabia que enquanto as pessoas tivessem acesso a estes mandamentos, perceberiam que não estava certo ter imagens nas igrejas. Então, o segundo mandamento dos 10 mandamentos pronunciados por Deus no Monte Sinai foi posto de parte. E, como ficaram 9 mandamentos, o segundo foi removido, eles tiveram que dividir o 10º em 2. A seguir, o que é que o inimigo fez? Conseguiu pôr o sábado de parte, o sábado, o 7º dia da semana, o 4º mandamento dos 10 mandamentos, pronunciados por Deus no Monte Sinai. O inimigo, este querubim caído, conseguiu fazer com que a igreja cristã começasse a pôr o sábado de parte. E ao mesmo tempo que punha o sábado de parte, o domingo era exaltado cada vez mais. O sábado cada vez era mais rebaixado e o domingo cada vez era mais exaltado. Até que o domingo passou a ser o dia de culto, o dia santo, o dia de adoração em toda a cristandade, exceptuando aqueles grupos que ainda mantinham a verdade escondidos aqui e acolá nas montanhas ou em sítios recuados, em zonas, portanto, afastadas da civilização, onde eles ainda mantinham a guarda do sábado. Um desses grupos, por exemplo, foi a igreja na Etiópia. Isso, que manteve, portanto, a guarda do sábado, e creio que já dissemos aqui num vídeo já há muito tempo atrás, que quando os exploradores portugueses passaram pela Etiópia no seu desejo de chegar à Índia, porque o rei português Dom Manuel I enviou, portanto, digamos, uns exploradores por mar, mas outros por terra, e esses que foram por terra passaram pela Etiópia, e nas crónicas deixaram escrito que encontraram lá um grupo de cristãos, mas eram cristãos esquisitos porque guardavam o sábado. Portanto, estamos, portanto, no final do século XV. Portanto, o que mostra que
desde o início, desde o primeiro século até ao século XV, a Igreja na Etiópia manteve-se fiel, portanto, aos mandamentos de Deus. Isso mesmo, muito bem. E no centro de África também havia alguns países no centro de África que guardavam o sábado. Então o bispo de Roma começou a ser chamado o vigário de Deus, ou vigário da terra, ou seja, o representante de Deus na terra, e todos tinham que obedecer àquilo que ele dissesse, porque era o representante de Deus, e foi chamado o Pontífice Máximo. O Pontífice era o nome que se dava aos sacerdotes pagãos, e os sacerdotes pagãos tinham um chefe, que era o Sumo Pontífice, era o Pontífice Máximo, e até esse título, esse nome do chefe dos sacerdotes pagãos foi os anciãos da Igreja Cristã apostatada foram buscar esse título, esse nome para darem ao bispo de Roma, certo. Ou seja, o Pontífice Máximo, o Sumo Pontífice. Portanto, vestes, indumentária, nomes, tudo, portanto, foram tudo buscar aos sacerdotes pagãos quando a Igreja Cristã apostatou. Então, se os apóstolos ressuscitassem nessa época e vissem aquilo que estava a acontecer, eles, com certeza, que ficavam tão... Nem sei como é que eles reagiam. Já agora, irmão, só dizer que isto que o irmão está a descrever, e que é corretíssimo do ponto de vista histórico, não é nada original, porque no tempo do Antigo Testamento já se tinha passado exatamente o mesmo, não é? Portanto, o povo de Deus, que era o povo de Israel, não incorporou na sua prática práticas dos pagãos que viviam à sua volta. Foi igual. Ou seja, nós vamos ver, eu diria que é a versão 2.0, digamos, da apostasia que já tinha havido nos tempos do Antigo Testamento. Bem, e que deram, essa apostasia dos tempos do Antigo Testamento deu origem àquela tradição que Jesus tão energicamente condenou no seu tempo, quando esteve nesta terra. Portanto, durante a história da Igreja Cristã, iria surgir, fruto dessa apostasia que o irmão está a descrever, e que ainda irá continuar a descrever, portanto, uma outra tradição que se opunha às Escrituras. Exatamente, muito bem, é isso mesmo. Portanto, não esqueçam, no século VI o papado já estava firmemente estabelecido, sim. Já tinha todo o poder total nas suas mãos para poder governar à vontade. Então, século VI, isto no ano 538, a partir do ano 533, com o decreto do imperador Justiniano, que deu esse poder ao bispo de Roma, não é? Como corretor dos hereges e cabeça de todas as igrejas em toda a parte do mundo, esse decreto de Justiniano, o imperador, portanto, deu ao bispo de Roma em 533 esse poder. E ele começou a exercê-lo em pleno a partir do ano 538. Estamos aqui no século VI. Que foi quando uma tribo que se opunha ainda a esse domínio papal foi expulsa de Roma. Exatamente. Ou seja, desde o decreto de Justiniano até o decreto, digamos, passar a vigorar na prática, passaram ainda 5 anos. 5 anos, muito bem, isso mesmo. Os ostrogodos foram expulsos, eles dominavam e controlavam Roma, então a partir daí, juntamente com o auxílio dos exércitos, os soldados que Justiniano deu ao bispo de Roma, ele conseguiu então começar a governar com poder civil e tudo. E já agora um outro detalhe histórico, não esquecer que o imperador nessa altura não estava sediado em Roma, ele já se tinha mudado para Constantinopla, não é? Desde o tempo de Constantino, por isso é que essa cidade, que antes se chamava Bizâncio, passou a chamar-se Constantinopla em honra do imperador Constantino, não é? Exatamente. Só já mais recentemente, na história recente, é que o nome passou de Constantinopla para Istambul, que é a principal cidade da Turquia. Portanto, ou seja, o imperador estava lá em Constantinopla, portanto no Oriente, e digamos ficou vago o trono na cidade de Roma. Quem é que ocupou esse lugar? O Papa, o Bispo de Roma. Isso. Muito bem, exatamente. Portanto, e o imperador Justiniano deu essa autoridade, deu o trono, deu o palácio, e deu a autoridade, e deu soldados para ele poder fazer o mesmo que o imperador faria se ele estivesse ali em Roma. Então o Papa recebeu isso tudo, não é? Então o dragão deu à besta ao seu poder. Lembram-se? Apocalipse 13. Exatamente. É o dragão, o paganismo. Quem é a besta? O papado, o romanismo. Então o dragão deu à besta ao seu poder. Isso. Então começaram os tais 1260 anos da profecia, não é? Muito bem, o paganismo deu lugar ao papado, o dragão deu à besta ao seu poder. Veio então novamente a perseguição àqueles que eram fiéis, portanto, 2 vezes a perseguição, a partir, portanto, dos séculos seguintes. Inicia-se a Idade Média, a fé é transferida de Jesus no Santuário Celestial, a fé é transferida para o Papa de Roma, para que as pessoas pudessem obter o perdão dos seus pecados. Não mais olhavam para Jesus no Santuário Celestial para obter o perdão dos seus pecados, era o Papa que decidia se os pecados eram perdoados ou não. As obras passaram a expiar os pecados e não a fé em Jesus Cristo.
as peregrinações e as penitências tornaram-se muito frequentes, eram adoradas as relíquias e começou-se a ensinar os membros da igreja que tinham que pagar dinheiro à igreja para realmente se livrarem do purgatório, ou para não irem para o inferno, ou para estarem pouco tempo no purgatório, ou para que os pecados pudessem ser perdoados até ao fim da sua vida. Quanto maior a quantia que pagassem à igreja, portanto, maior era o tempo em que os pecados seriam perdoados. Portanto, começou-se a ensinar estas coisas todas dentro do cristianismo. E se nós virmos bem todas estas coisas que eu tenho estado a dizer, nada disto nós encontramos no Novo Testamento, na Bíblia. Tudo isto é invenções que foram introduzidas dentro da igreja e que vieram do paganismo. Mas já agora, irmão, se me permite interromper, há um pecado que até é conhecido na própria Igreja Católica Romana com esse nome, que é o pecado de simonia. O nome vem de Simão, bem, não é? Correto. Aquele que procurou comprar o favor de Deus com dinheiro, não é? Portanto, a Igreja apóstata, portanto, ficou com esse pecado em cima, porque tentavam vender os favores de Deus. Reparem, a salvação é de graça, é um dom gratuito de Deus, e tentava fazer dinheiro, mercandear, digamos, a graça de Deus, não é? Portanto, isso é o pecado de simonia, e a Igreja cometeu esse pecado durante séculos seguidos, não é? Exatamente, e ainda comete, não, portanto, não exatamente. E ainda mais, esse pecado de simonia da Igreja, portanto, acabou também por abranger os cargos religiosos, porque as posições de bispo, de cardeal, ou de arcebispo, ou de papa mesmo, eram compradas por dinheiro. Ou seja, essas posições eram vendidas por dinheiro. E as pessoas muito ricas compravam por dinheiro essas altas posições dentro da igreja. Isso é simonia. E isso aconteceu. Houve vários papas que compraram a sua posição e sentaram-se na chamada cadeira de São Pedro, portanto, com muito dinheiro. Então, forjaram-se. Outra coisa interessante que aconteceu, porque tinha mesmo que ser assim para eles conseguirem governar, começaram-se a forjar documentos falsos, documentos supostamente muito antigos e decretos muito antigos de concílios que nunca ninguém tinha ouvido falar. Supostamente esses decretos concediam à Igreja o poder da parte de Deus e de Jesus para eles governarem a cristandade. E supostamente esses documentos que foram forjados, foram falsificados, foram inventados, diziam também que o Papa existiu desde o tempo de São Pedro, não é? E que São Pedro tinha sido o primeiro Papa. Então começaram a aparecer esses documentos. Hoje sabe-se, e a própria Igreja Católica reconhece que esses documentos são falsos, foram forjados pelos frades, pelos monges. Começaram a surgir as velas dentro das igrejas e as velas diante das imagens de escultura. Começou a aparecer as orações às imagens de escultura. Os sacerdotes e os bispos, a vida deles era o prazer, era a corrupção, era o sexo. Portanto, eles eram amantes do prazer e o povo submergiu no vício. Foi declarada a perfeição da Igreja de Roma, ou seja, a Igreja de Roma nunca tinha falhado e nunca iria falhar, era perfeita naquilo que dizia, naquilo que fazia. E começou, portanto, a surgir dentro da Igreja as orações, a invocação aos santos e à Virgem Maria. E começou-se a ensinar uma coisa também que não era ensinada na Bíblia, que é o tormento eterno, o inferno e o purgatório, não é? Então, os crentes começaram a assimilar aquelas novas doutrinas. Existe um inferno, onde as pessoas vão quando morrem, ou o purgatório, ou o céu. Portanto, estava preparado o caminho para muitas outras coisas. Começou-se a inventar, portanto, inventou-se então as indulgências, em que as pessoas recebiam o perdão dos seus pecados a troco de dinheiro, não é? E começou a aparecer uma coisa que não existia, que era a missa. Era a Santa Ceia, era a ceia do Senhor que os cristãos faziam, e a missa substituiu isso tudo. Porquê é que a missa é uma coisa diferente? Porque a missa, supostamente, quando as pessoas comem a hóstia ou bebem o vinho, supostamente está ali o corpo e o sangue de Cristo. Na realidade, ou seja, supostamente a Igreja ensina que tem o poder de transformar o pão na carne de Cristo e de transformar o vinho no sangue de Cristo. E quando a pessoa come o pão ou bebe o vinho, está realmente a mastigar ou a ingerir, portanto, o corpo e o sangue de Cristo. Veio a Inquisição, claro, tinha que ser, para calar a boca e afastar do caminho todos aqueles que se opunham a estas mentiras. Os dissidentes, entre aspas. Os dissidentes. Então veio a chamada Inquisição, que ainda por cima lhe puseram o nome de Santa, não é? Como se fosse uma coisa santa, era uma coisa diabólica, porque nós sabemos as estruturas que se faziam quando as pessoas eram interrogadas até serem mortas, que são coisas horrendas, são coisas tão horríveis que até custa mencionar. No entanto, existem imagens, existem gravuras
que relatam essas cenas durante a Inquisição. Quem tiver a oportunidade de ver, veja, existe uma exposição que corre o mundo e que anualmente visita os países onde tem os instrumentos de tortura que a Igreja Católica usou durante muitos séculos para punir as pessoas que aderiam, que amavam a Bíblia e que queriam fazer a vontade de Deus, tal como se encontra no Novo Testamento. Irmão, eu até diria mais, para além desses objetos de tortura, que isso é factual, portanto é inegável, eu lembro-me que aqui há uns anos eu visitei o convento de Mafra e o Cicerone, que acompanhou a visita, mostrou lá em determinado local os instrumentos com os quais os frades se flagelavam ou se autoflagelavam. Okay, muito bem, eu vou-lhe dizer, só de ver aqueles instrumentos eu me arrepiei ao imaginar o sofrimento que aqueles desgraçados tinham que viver, não é? Pensando estarem a fazer uma coisa boa, não é? Portanto, aquilo era mesmo, aquilo infligia, portanto, feridas no corpo, feridas corporais, não é? E faziam isso com a ideia, errónea, obviamente, de que aquilo era prazeroso aos olhos de Deus. Quer dizer, isto é mesmo diabólico ao mais alto nível, porque leva as pessoas que praticam isso a terem que imagem de Deus? A imagem de Deus como um tirano, que é preciso aplacar a ira do Deus tirano, não é? Com essas autoflagelações. Portanto, se os próprios católico-romanos faziam isso a si próprios, quanto mais eles não faziam aos outros, não é? Muito bem, isso. Para agradar a Deus, não é? Exatamente. Para agradar a Deus. Aliás, e por falar em agradar a Deus, se me permite, irmão, há um texto que são palavras de Jesus, que vem em João 16, versículo 2, onde Jesus profetizou que isto iria acontecer. Diz assim em João 16, 2, o Evangelho de João: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Pois, exatamente. Isto aconteceu literalmente, com esta motivação que Jesus disse. Portanto, essas perseguições religiosas, quem as fazia estava completamente equivocado, pensando que estava a tributar um verdadeiro culto a Deus, quando estavam a fazer um crime horrendo, não é? Aliás, algo parecido aconteceu com Saulo. Saulo estava a prender os cristãos e a mandar muitos deles para a morte e pensava, no entanto, estar a tributar culto a Deus. Exato. Não há nada de novo debaixo do sol. Portanto, é incrível mesmo. Irmão. E agora, a lição desta semana, a lição número 4, fala-nos do quê? Fala-nos especificamente dos séculos, do que aconteceu entre os séculos 6 e 14. Não é? Pronto. E é uma lição que, essencialmente, vou só apresentar este resumo, portanto, fala daqueles que conseguiram resistir a esta tirania da apostasia. Bem, isso mesmo, exatamente. Portanto, porque, pronto, Deus dá força aos seus servos, ao seu povo, para ir resistindo a toda esta perseguição. Agora, vejam que Satanás no céu, antes de ser expulso, dizia que o governo que ele queria impor lá no céu que seria um governo muito melhor do que aquele que Deus tinha. E que seria muito bom para todos o governo que ele tinha. Então, e é isto que ele fez aqui na Terra? É isto que o que ele mostrou aqui na Terra ao longo dos séculos? É isto que era bom para implementar no céu? Não é? Ou seja, então, ele dizia que Deus era tirano e, afinal, quem é o tirano? Exatamente. Não é? Satanás é especialista em projetar sobre Deus o seu próprio caráter. Portanto, ele é o tirano e diz que Deus é que é o tirano. Ele é mau e diz que Deus é que é mau. Ele é injusto e diz que Deus é que é injusto. E por aí vai. Portanto, vejam, irmãos, que ao longo destes séculos, aquilo que tem acontecido, nós estamos a ver o caráter de Satanás. Exatamente. Ou seja, ele desmascarou-se, o plano de Deus cumpriu-se, que era ele desmascarar-se, para que todos pudessem ver o caráter dele. E realmente tem sido assim. Ao longo dos séculos ele tem-se desmascarado. Exatamente. Não é? Ele tem, aliás, é-nos dito até nos livros que o papado, ou a Igreja Romana, ou o romanismo, ou a Igreja Católica Romana, portanto, é a obra-prima de Satanás. Exatamente. É a obra-prima de Satanás. Ele conseguiu estabelecer um tipo de religião que se diz cristão e conseguiu convencer o mundo inteiro, os governantes deste mundo, que aquele é o verdadeiro cristianismo, não é? Tanto que se vergam, não é? Que se inclinam e beijam a mão e, portanto, estão à disposição para fazer aquilo que for necessário, para ajudar, para colaborar. Portanto,
Babilónia realmente conseguiu dar a beber a todas as nações este vinho de doutrinas erradas e embebedou, portanto, as pessoas estão completamente, portanto, ludibriadas, enganadas. Não estão no seu estado normal e aceitam isto tudo como se fosse da parte de Deus. Portanto, esta é a situação em que nos encontramos. Já agora, irmão, dizer, e isto é importante referir, que Jesus definiu, portanto, Satanás como sendo mentiroso e pai da mentira, e a mentira tem um efeito deletério na mente humana muito mais profundo que muitos de nós às vezes imaginamos. Isso. Ou seja, a mentira é como uma droga mental, não é? E que quando alguém aceita a mentira começa logo a fazer estragos, digamos, na mente humana. E distorce a realidade e depois quer impor-se à força para provar que a verdade é que está errada, quando ela é que está é falsa, não é? Portanto, a mentira, quem adota a mentira, quem aceita a mentira, quem promove a mentira, portanto, está mentalmente desequilibrado. E tem-se visto isso ao longo da história, repare, só pessoas de mente completamente desequilibrada é que podiam matar pessoas que eram completamente inocentes, não é? Portanto, isso viu-se, por exemplo, na própria morte de Cristo, não é? Cristo, o inocente por excelência, nunca houve ninguém na Terra que fosse tão inocente quanto Cristo, e os maus tratos que ele sofreu. Portanto, nessas ações contra Cristo ficou desmascarado claramente o caráter de Satanás. E continua a estar. Isso mesmo. E agora, qual é a função da palavra de Deus no meio de tudo isto? É exatamente mostrar o que é verdade, e através da verdade nós conseguimos então descobrir o que é mentira, e ao descobrirmos a mentira fica exposta, não é? E ficamos a conhecer quem é quem, não é? Já agora, irmão, há bocadinho falámos de simonia, e deixem-me ler os textos que falam exatamente desse pecado. É os textos de Atos capítulo 8 e versículos 18 a 20, que diz assim: vendo porém Simão que pelo facto de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E agora reparem, Pedro não se fez rogado, ele foi direto e repreendeu fortemente a Simão. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Portanto, isto é um pecado terrível. E, portanto, o Pedro, o suposto primeiro Papa, que não foi, mas pronto, é assim que a Igreja Católica Romana o classifica, portanto, considerou este pecado como um pecado absolutamente abominável. E foi exatamente isto que a Igreja fez durante séculos e que, de certo modo, ainda continua a fazer, vender os favores de Deus. Isto é algo horrível, terrível, blasfemo mesmo. Blasfemo. Porque estes ensinamentos ainda existem hoje. As pessoas podem pensar que muitos destes ensinamentos já não existem na Igreja Romana. Eles estão lá. Eles existem, estão lá. Não são falados, não são mencionados, porque não convém. Não convém. Mas assim que chegar o tempo em que a Igreja volta a ter de novo o apoio do Estado, do Governo, ela volta a lembrar as pessoas de que estas são as doutrinas e que todos têm que obedecer e tem que ser assim, porque senão serão punidos, não é? Então esses tempos vão voltar, como nós sabemos. E vão voltar, e sabem, um dos indícios muito fortes que nós temos, em que podemos constatar de que esses tempos vão mesmo voltar, é que, e eu gosto de observar as tendências que existem na sociedade. E porquê é que eu gosto? Sendo eu um estudante da profecia bíblica, já há muitos anos, há mais de 30 anos, eu gosto de olhar à minha volta para ver se aquilo que acontece à minha volta cumpre ou não, portanto, a profecia bíblica. E é evidente, como os irmãos podem imaginar, que eu não encontro um só acontecimento que não me venha, portanto, confirmar ainda mais na minha mente a veracidade das profecias bíblicas. E uma das tendências que tem estado a acontecer nestes últimos anos é que está a surgir no seio da própria Igreja Católica Romana um movimento conservador, chamado ortodoxo ou ultra-ortodoxo, enfim, chamem-lhe o nome que quiserem, isso pouco importa, que está a tentar reavivar aquilo que eles consideram estar a ser perdido na Igreja Católica, e entre os quais, por exemplo, fazer as missas em latim, voltar a fazer as missas em latim, como se faziam até ao Concílio Vaticano II, e que o Concílio Vaticano II aboliu, ou pelo menos entusiasmou a que se fizessem nas línguas vernáculas, não é?
e depois todo o marianismo e todo o misticismo, portanto, associado ao catolicismo puramente tradicional. Portanto, há um movimento muito forte dentro da Igreja Católica Romana para tentar reavivar tudo isso. E claro, a Igreja Católica está profundamente dividida entre esses mais tradicionalistas, conservadores, e os outros mais liberais, e esses mais liberais adotam, por exemplo, ideias ateias, como o marxismo, a teologia da libertação, que até uma vez ouvi um sacerdote católico romano definir aquilo como a teologia da libertação é marxismo travestido de cristianismo. E é. E se nós formos corretos, veremos. Então, portanto, há esta luta interna, mas eu acredito que nesta luta interna, assim como havia uma luta interna dentro do judaísmo no tempo de Cristo, em que havia uns mais liberais, que eram os saduceus, e os mais conservadores, que eram os fariseus, pois bem, parece que os fariseus, os ultraconservadores, levaram a melhor. E eu creio que aqui também, nesta guerra interna dentro da Igreja Católica, os conservadores, os ortodoxos, vão acabar por levar a melhor. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vamos ter no futuro uma Igreja Católica Romana à imagem do que foi a Igreja Católica Romana durante a Idade Média. Isso, e é isso que dizem as profecias. É isso que diz a profecia, exatamente. Mas é isso mesmo. Exatamente. Este é o ponto onde eu queria chegar. E obrigado, irmão, por se ter adiantado. E é isso mesmo. É isso que dizem as profecias. E a lição de domingo, por exemplo, falam, portanto, que depois desta apostasia inicial a partir do século IV, portanto, quarto, 5 e 6, e no século VI, estando já o papado, Roma firmemente estabelecida, então começaram os 1260 anos do domínio deste poder, do papado, que é a obra-prima do poder de Satanás, não é? Ou seja, é um monumento, é-nos dito até que isto que o inimigo conseguiu fazer, estabelecer este pretenso cristianismo, não é? Que é o monumento dos seus esforços para se sentar no trono e governar a terra a seu belo prazer. Exatamente. E governar a terra toda, os crentes e os não crentes, os pagãos e os não pagãos. Portanto, é um monumento dos seus esforços para se sentar no trono e governar a terra. Portanto, e por isso é que se diz que é obra-prima do poder de Satanás. Portanto, a existência desta organização poderosa, imensa, mundial, portanto, apelidada de cristianismo, que não é. É o paganismo dentro do cristianismo, que afastou o cristianismo, tem apenas uma percentagem de cristianismo, mas é maioritariamente paganismo. Muito bem, então, sendo já assim... Agora, irmão, eu gostaria de apresentar, creio que nunca o fiz, este livro aqui, portanto, o título é Os Jesuítas, e depois o título é Companhia de Jesus e a Traição à Igreja Católica. Foi escrito este livro por um ex-jesuíta, portanto, ele foi jesuíta, depois pediu permissão ao Papa para sair da Ordem dos Jesuítas. É um Malachi Martin, já faleceu. Ele tornou-se um jesuíta muito conhecido pelos livros que publicou. Este aqui foi publicado em 1987 em Nova Iorque, na edição inglesa, embora esta é a versão portuguesa, e esta versão foi publicada no Brasil, creio que 2 anos depois, mas deixem-me aqui confirmar na lista, na parte, exatamente, em 1989, foi, portanto, traduzido ou foi publicado pela distribuidora Record do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, neste livro, já agora muito rapidamente, este ex-jesuíta, o que é que ele fez? Ele escreveu este livro, e quando ele diz aqui no subtítulo a traição, portanto, da Companhia de Jesus à Igreja Católica, ele dá a entender que os jesuítas começaram a utilizar a ideologia marxista, ou seja, o socialismo, o comunismo, a partir do início da década de 60 para atingir os seus objetivos. Muito bem. E ele considera que isso foi uma traição, porque uma ideologia marxista é uma ideologia ateia. Ora, como é que pode uma organização que se diz religiosa e cristã usar uma ideologia que é ateia? Portanto, isso é um contrassenso, não é? E para este homem era um contrassenso e, portanto, ele estava a dizer os jesuítas estão a trair. Mas, no fundo, o que ele certamente não percebeu, este homem, é que eles não estão a trair. No fundo, eles estão a tentar, portanto, é uma estratégia, digamos, de conquista de poder. Eles estão a procurar, através desta estratégia, envidar esforços para retomar, para que a Igreja Católica Romana venha a ter de novo o poder que tinha durante a Idade Média e que foi ameaçado por duas grandes revoluções.
A primeira revolução foi, enfim, não damos esse nome, mas foi uma revolução espiritual, a Reforma Protestante, que pôs em causa o domínio espiritual da Igreja, e depois a Revolução Francesa, essa sim uma revolução que pôs em causa o domínio civil da Igreja Romana, não é? E, portanto, quais são os esforços que a Igreja está a fazer nos bastidores pela calada? É destruir o efeito da Revolução Francesa, para que a Igreja possa de novo readquirir o seu poder civil sobre as nações, e finalmente restituir também o seu poder espiritual, que foi posto em causa e que foi altamente quebrado pela Reforma Protestante. Ou seja, o que é que nós vamos assistir daqui para a frente num futuro próximo, antes da vinda de Cristo, obviamente. E portanto tem que ser breve, porque a vinda de Cristo, nós acreditamos, está para muito em breve. E portanto estes acontecimentos vão acontecer rapidamente. Aliás, por inspiração, Ellen White disse que os últimos acontecimentos serão rápidos. Então, o que é que vai acontecer? Quais são os dois grandes objetivos? Destruir aquilo que a Revolução Francesa trouxe e destruir aquilo que o protestantismo trouxe. Isso, curiosamente, ao usarem, portanto, a ideologia marxista, eles a usam para destruir o que ainda resta da herança da Reforma Protestante. Porque há países, nomeadamente os países de tradição protestante, entre os quais está no topo os Estados Unidos da América, portanto, tem nas suas leis, no seu sistema de governo, princípios que herdaram da Reforma Protestante. Isso não interessa à Igreja Católica Romana. Há que destruir isso. Então, mas para destruir isso, eles não se poderiam apresentar como nós aqui estamos para destruir isso, porque senão isso punha em causa, digamos, o bom nome da Igreja Católica Romana. Então usa-se um estratagema, usa-se o ateísmo, porque ao se usar essa ideologia para destruir a moralidade das sociedades, ninguém vai desconfiar que por detrás desse esquema está, portanto, uma entidade religiosa. Portanto, isto é um plano maquiavélico, mas que está a acontecer, e atenção, volto a dizer, não sou eu que o digo, é, portanto, um ex-jesuíta que escreve isto. Portanto, ele começa aqui por referir logo no início, eu não li o livro todo, mas já dei assim uma vista de olhos na diagonal, e na primeira parte eu li, a primeira parte ele começa por falar de uma experiência que foi, eu diria, uma experiência piloto, que aconteceu, portanto, num país da América Central, onde eles começaram a implementar, portanto, esta estratégia. E hoje, quem estiver atento e conhecer a forma deles trabalharem, nós vemos, portanto, que a Igreja Católica está comprometida, mas está comprometida seriamente para readquirir o poder que ela perdeu, repito, com a Reforma Protestante e com a Revolução Francesa. Ok? Portanto, não haja a menor dúvida sobre isso. Isto para dizer o quê? Que esta perseguição que nós temos vindo a falar, que os nossos irmãos e irmãs sofreram no passado, pois bem, não se admirem, irmãos, mas as futuras gerações, ou enfim, alguns de nós que já hoje vivemos, iremos vir a sofrer na pele esta perseguição num futuro muito breve. E a Igreja Católica está de dia para dia a ganhar poder. A Igreja Católica, eu tenho feito também essa prospeção, digamos assim, e vejo que a Igreja Católica tem, digamos, os seus tentáculos em todas as esferas, digamos, de atividade de vida neste planeta. A esfera política, a esfera económica, a esfera financeira, a esfera cultural, a esfera da comunicação social, a esfera da saúde, a esfera da educação, tudo está, digamos, Roma Papal é um enorme polvo cujos tentáculos, digamos, conseguem controlar tudo isto. E esse é o cumprimento da profecia de Apocalipse 13. É exatamente, é isso mesmo. E, portanto, perante isto, e quando as pessoas começarem a tomar consciência que este grande poder, portanto, tem esse domínio, elas vão se maravilhar após a besta, porque vão dizer, porque este poder é fantástico, controla tudo, e é um bom poder, porque na aparência dá essa imagem, não é? Agora, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus é que, digamos, desmonta, digamos, todo este poder, e nós vemos que este poder, afinal, embora tenha uma aparência muito bonita e cristã, não é um poder cristão, mas é sim um poder anticristão. Exatamente, e não esqueçam, por trás disto tudo está a luta, a guerra, o grande conflito de Satanás contra Cristo, contra Deus, contra o governo de Deus. Exatamente. Isto tudo faz parte da guerra contra Deus, contra Cristo, contra o governo de Deus. Não esqueçam, nos bastidores é isto que se passa. Exatamente, o que nós estivemos aqui a falar, eu e o irmão, são apenas, digamos, as pontas do iceberg desta luta, não é?
mas, digamos, o principal campo de batalha está escondido, está oculto, portanto é de ordem espiritual, sobrenatural. Claro, tem ramificações, tem pontos em que sai à superfície, não é? Mas aquilo que se passa à superfície é apenas a manifestação de algo que se passa, portanto, nos bastidores, que não é visível aos nossos olhos. Portanto, não esqueçam, é o cumprimento do que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalónica, no capítulo 2, certo, dos versículos 1 a 9. Isso Portanto, mesmo. isto é o cumprimento de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Portanto, não esqueçam, onde é-nos dito que iria aparecer o iníquo, o homem do pecado, o mistério da iniquidade, não é, que se levanta, portanto, acima de Deus. Pronto. E isto também, então começa aqui, começou a partir do século VI, começa então os 1260 anos do grande poder desta instituição sobre o mundo, não é? E onde é que está escrito este ensino de que este poder iria dominar o mundo durante 1260 anos a partir do século VI? Está em Daniel capítulo 7, versículo 25. Se lermos atentamente este versículo, nós vamos encontrar lá, portanto, a menção de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. 3 anos e meio em profecia são exatamente 3 anos e meio são 1260 dias, porque em profecia um dia é um ano. Já este agora, mesmo período, disse, irmão, diga. Já agora, esse princípio, chamado o princípio dia-ano, tem sido colocado em causa por alguns, mesmo por alguns dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas esse princípio é, por exemplo, aceite entre os evangélicos mais conservadores. Por isso é que eles, fazendo uma interpretação errónea da profecia das 70 semanas, em que dizem que das 70 semanas, 69 semanas já se cumpriram lá no passado, depois há um grande interregno entre a 69ª semana e a 70ª, e dizem que essa 70ª semana se há de cumprir no tempo do fim. E esses 7 anos da última semana se hão de cumprir entre o arrebatamento secreto da Igreja, que não existe, mas eles acreditam, entre o arrebatamento secreto da Igreja e a segunda vinda visível de Cristo. E porquê que eles dizem que é 7 anos, um período de 7 anos? Porque eles aplicam o princípio de ano. Ou seja, eles estão errados na interpretação da profecia, mas aceitam o princípio de ano. E por falar em princípio de ano, durante anos e anos os nossos evangelistas têm mencionado 2 textos bíblicos, que vem aqui mencionados também na lição de domingo, que é o texto de Números 14:34 e Ezequiel 4:6. No entanto, e ainda bem que o pastor Mark Finley aqui colocou isto, ele diz logo a seguir: o princípio do dia-ano fundamenta-se não apenas nestes 2 textos, mas numa ampla base escriturística. E depois ele fala aqui do Dr. William Shea, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Ele passou por Colões, quando eu estava lá a fazer o meu curso de Teologia, conheci-o pessoalmente. Na altura depois comprei este livro, que foi uma tradução francesa do livro em inglês, e eu, entretanto, mais tarde depois comprei também o livro em inglês. Aliás, até comprei a coleção toda. O livro em inglês é este, portanto, o livro em francês. Portanto, primeiro surgiu o livro em francês, em inglês, obviamente, e depois é que surgiu a tradução em francês. E este livro, portanto, tem como título Estudos sobre a Interpretação Profética, em francês, e em inglês, portanto, Estudos Selecionados em Interpretação Profética. E neste livro, que é o primeiro volume de uma série de 7 volumes, já agora eu tenho aqui os 7 volumes para vos apresentar. Estes volumes são, imaginem, é isto tudo, ok? Portanto, este é o primeiro volume, os tais Estudos Seletos em Interpretação Profética. O volume 2 é Simpósio sobre Daniel. Depois o volume 3 é as 70 semanas, Levítico e a natureza da profecia, ok? Estes livros estão em inglês. Depois aqui é Assuntos no livro de Hebreus, é o volume 4. O volume 5 é a doutrina do santuário, uma investigação histórica, de cariz histórico. E depois os volumes 6 e 7 são Simpósio no livro do Apocalipse, o livro 1 e o livro 2, ok? São estes 7 volumes. Estes 7 volumes, eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos, isto é, digamos, isto é o topo de gama da teologia adventista. E estes livros foram maioritariamente publicados na década de 80,
e entraram os últimos volumes já nos anos 90, foram publicados, por exemplo, o sétimo volume foi publicado, deixem-me ver aqui, portanto, foi publicado em 1992, o último. O sexto volume foi publicado também em 1992, exato. O quinto volume é que tinha sido publicado em 1989 e já agora este primeiro volume foi publicado, portanto, reparem, os dois últimos foram publicados em 1992 e o primeiro foi publicado em 1982. Por um período de 10 anos, o chamado Comitê de Daniel e Apocalipse publicou estes 7 volumes e estes 7 volumes foi a resposta teológica da Igreja ao terremoto teológico provocado pelo Dr. Desmond Ford, um professor de teologia de Avondale College, na Austrália, que no ano de 1980 foi aos Estados Unidos fazer uma preleção no Pacific Union College e, ao fazer essa preleção, ele disse coisas que espantaram, digamos ali, os estudantes, e não só os estudantes, pois aquilo teve repercussões por toda a Igreja, e finalmente chamaram o Dr. Desmond Ford à atenção, pediram-lhe que ele, reconsiderasse aquilo que tinha dito, deram-lhe a possibilidade de ele, durante 6 meses, fazer um estudo mais aprofundado e deram-lhe acesso a todas as livrarias adventistas, de universidades, etc. Ele fez, e finalmente no verão de 1980, aliás, a apresentação no Pacific Union College, creio que ainda foi no final de 1979, se não estou em erro. Mas sei que foi no verão de 1980, onde, num local lá nas montanhas rochosas, no estado do Colorado, em Glacier View, se reuniu uma comissão de 140 administradores, teólogos, pastores, adventistas, para ouvir o que o Dr. Desmond Ford tinha a dizer. E eu estou a falar disto porque eu li todos os documentos, portanto, históricos, que falam dessa reunião. E, portanto, no final dessa apresentação feita pelo Dr. Desmond Ford, foi praticamente unânime a opinião dos 140 administradores, teólogos e pastores de que o Dr. Desmond Ford não tinha razão. Ele, contudo, quis prosseguir na sua posição, foi retirado a credencial pastoral. Quanto a mim, ele deveria ter sido também retirado como membro da Igreja, mas não foi. Veio a morrer, portanto morreu há cerca de uns 3 anos na Austrália, no seu país natal, mas a sua influência teológica foi muito deletéria para a Igreja. Contudo, volto a dizer, estes volumes, e muitos dos membros da Igreja não sabem isto é algo absolutamente precioso. Isto para dizer o quê, irmãos? O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho muitas vezes ouvido os irmãos que só conhecem uma parte da história, ou seja, só conhecem a parte de que o Desmond Ford fez, portanto, e fez mesmo, portanto, mal dentro da Igreja, em termos teológicos, mas não sabem da parte que a Igreja Oficial, repito bem, a Igreja Oficial reagiu, e reagiu muito bem, com o material teológico da mais elevada categoria. Se me perguntarem, já leu esses 7 volumes? Não li. Por acaso gostava de ter lido. Já li partes, obviamente, mas não li tudo. Mas já li um autor que fez um resumo muitíssimo bom destes 7 volumes, foi o Dr. Clifford Goldstein, que é nada mais, nada menos do que o editor-chefe dos trimensários que a Igreja Adventista do Sétimo Dia publica trimestralmente no mundo inteiro. Os manuais de estudo da Bíblia. Exatamente. E esse Dr. Clifford Goldstein fez um resumo muitíssimo bom, em alguns aspectos mais essenciais destes livros. Mas estes livros são realmente o que há de melhor em termos de produção teológica da Igreja Adventista. Já agora, para quem não saiba, porque se por acaso já ouviram falar e não sabiam o que era, isso é também conhecido, esses volumes, como a série Darcom. Isso, Darcom. Que é as iniciais de Daniel and Revelation Committee. E, portanto, seja, a Comissão de Daniel e Apocalipse. Isso, portanto, se já ouviram falar no Darcom e não sabiam o que eram, então comprem, se tiverem a oportunidade, encomendem, comprem, ou, portanto, na versão digital, para lerem em computador ou em papel, porque portanto, a Darcom produziu, portanto, estes livros. Volto a dizer, a Darcom, portanto, esse comitê de Daniel e Apocalipse, foi o responsável pela publicação destes 7 volumes. Isso, ok? Muito bem. Agora, porquê é que eu chamei a atenção para esta coleção de 7 volumes? Porque aqui, portanto, no primeiro volume, existem 2 capítulos
que juntos têm 39 páginas, onde precisamente este Dr. William Shea, que eu falei há pouco, que conheci pessoalmente, em 39 páginas, ele defendeu, portanto, com bases bíblicas, o princípio de ano. Quando eu vi isto pela primeira vez e li, eu fiquei maravilhado, porque eu não imaginava que houvesse uma tão grande e ampla base de apoio bíblica para o princípio de ano. Portanto, são 23 linhas de provas bíblicas. Quando o pastor McFinney fala aqui nas 23 linhas, estas 23 linhas só podem ser um resumo, porque o que ele aqui apresenta no livro são 39 páginas. Ora, 39 páginas não tem 23 linhas, tem muito mais. Não, 23 linhas de provas bíblicas é linhas de raciocínio. Ok, só se for isso. Eu tinha percebido 23 linhas de texto, mas provavelmente é isso, quase certeza é isso. Portanto, tem aqui, portanto, é o capítulo 3, portanto, o princípio de ano, primeira parte, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 páginas. E depois o capítulo 4, que é o princípio de ano, segunda parte, que tem 1, 2, 3, 4, 5 páginas, mais um bocadinho de uma sexta página. Portanto, está profundamente documentado. Estou a dizer isto, enfim, talvez muitos daqueles que nos seguem não terão interesse em fazer este estudo, mas os que tiverem, fiquem a saber, há material que prova exatamente isto. E até agora não há ninguém que tenha conseguido refutar aquilo que é defendido nestes volumes. Isto para dizer o quê, amigos? A nossa interpretação, quando eu digo a nossa interpretação, a interpretação oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma interpretação das profecias bíblicas que é sólida, como o betão armado, como o diamante, portanto, que é o mineral mais duro que existe, portanto, é absolutamente indestrutível, porque está fundamentada na palavra de Deus e não há margem de dúvida para isso. Ok, irmão, temos que prosseguir. Bem, já agora, para dizer rapidamente que este princípio, portanto, esta profecia dos 1260 anos da supremacia papal é tão importante que Deus volta a mencionar este assunto séculos mais tarde, no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Isso. E no versículo 14 e no versículo 17 e, portanto, 6 e 14 e no versículo 6. Sim. Exatamente. No versículo 6 são usadas exatamente as mesmas palavras de Daniel 7:25, em Apocalipse 14:6, e em Apocalipse... é ao contrário, irmão, no versículo 12:6, perdão. Em 12:6 e no versículo 14 do Apocalipse 12 é usada uma frase, portanto, não, é o mesmo, mas dito por outras palavras, não é? Em Apocalipse 12:14 é que é usada a mesma expressão de Daniel 7:25, que é um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ao passo que em Apocalipse 12:6 fala dos 1260 dias. É isso, eu troquei. Muito bem, obrigado, irmão. Portanto, vemos que isto é tão importante que Deus volta a falar nisto no capítulo 12 de Apocalipse, não é? A tal profecia de Daniel 7:25. Então isto aconteceu e durante 1260 anos nós sabemos o que aconteceu e que só terminou no ano 1798 com a prisão do Papa, feita por ordem de Napoleão. O general Berthier foi lá e levou o Papa prisioneiro e tirou-lhe o poder político. Então, a partir daí, a Igreja nunca mais teve o poder que teve outrora, mas, segundo as profecias, vai voltar a ter agora no fim dos tempos. Exatamente. E vai voltar a readquirir o poder que teve outrora. E para ter o poder que teve outrora, é necessário que as nações lhe deem o apoio político. Então, quando isto acontecer, a Igreja voltará a readquirir o poder e voltarão as mesmas cenas de perseguição que houve no passado. Isto é o que a profecia diz. E tanto assim que em 2 Tessalonicenses é-nos dito que este poder será destruído pela segunda vinda de Cristo. Exatamente. Ou seja, dura até à segunda vinda de Cristo. Com poder, perdeu o poder, volta a adquirir o poder e então é, portanto, confrontada pela segunda vinda de Cristo que lhe tira, portanto, a existência e o poder. Então vamos avançar, irmão, e vamos falar, portanto, agora, bom, já agora na lição de sábado não falámos aqui de um homem que foi, portanto,
foi feito mártir, portanto, no século II, não é? Foi Policarpo. Portanto, ele foi um líder da igreja primitiva, foi martirizado na praça pública de Esmirna, queimado no poste de tortura por recusar trair o seu senhor ao queimar incenso aos deuses romanos. Isto para dizer o quê, irmãos? Para dizer que mártires, pessoas que têm sofrido perseguições, maus tratos, calúnias e até a morte, têm existido ao longo praticamente de todos os séculos da história deste triste mundo. Portanto, não é apanágio de uma certa época, de um determinado momento da história, não. Isto tem percorrido todos os séculos da história e vai inclusivamente, chegou até ao nosso tempo e vai ainda intensificar-se mais para o fim. Depois, nós temos aqui, portanto, os valdenses que são mencionados. Os valdenses já existiam. Desde o terceiro e do quarto século. Exatamente. Porque assim que as perseguições começaram a surgir por parte dos cristãos contra cristãos, depois da apostasia da igreja cristã, portanto, houve muitos cristãos que fugiram para os vales e para as montanhas de Itália. E ali nos vales do Piemonte, naqueles vales na base das montanhas, e mesmo lá, portanto, no interior entre as próprias montanhas, eles constituíram ali o seu lar e, portanto, dali eles faziam o trabalho missionário. Era ali que eles viviam, que ensinavam os seus filhos, preparavam missionários para irem para os vários países da Europa. Portanto, já começou aí. Eles tiveram necessidade de fugir quando os cristãos começaram a perseguir os outros cristãos fiéis. Então, os cristãos fiéis tiveram que se esconder. E entre esses cristãos fiéis que tiveram que se esconder está esse povo, os valdenses. Portanto, porque viviam nos vales, dos Alpes da Itália. Isso. Portanto, da Itália, Suíça, ali na fronteira entre a Itália e a França. E a França, exato. O principal vale onde eles se fixaram foi o chamado Vale do Piemonte. Chama-se Piemonte porque é ao pé do monte. É ao pé do monte, exatamente. E é ao pé do monte, ou seja, era mesmo na base das montanhas. Exatamente. Dos Alpes. Dos Alpes, exatamente. De uma parte dos Alpes, porque os Alpes, são uma cordilheira que se estende por 700 km. Isso. Desde o sul da França até a Áustria. Portanto, e passa, portanto, pela Itália, uma parte, portanto, França, Itália, Suíça, Alemanha e Áustria. Depois nós temos aqui chamados as estrelas da manhã da Reforma, não é? A que eu já fiz referência na lição da semana passada. A principal, que é conhecida, enfim, este reformador é conhecido como sendo mesmo a estrela da manhã da Reforma, é João Wycliffe. Mas não é menos verdade também um outro reformador boémio, portanto, de uma região da Europa chamada a Boémia, que hoje se chama a República Checa, ou a Chequia. Portanto, João Hus, que era da cidade de Praga, que é hoje a capital, ainda é hoje a capital da Chequia, ou da República Checa, portanto, também foi outro grande reformador, portanto, outra estrela da manhã. Uns consideram apenas o Wycliffe como sendo a estrela da manhã, outros consideram o Wycliffe e João Hus. Eu pessoalmente incluo os dois, porque João Hus foi de facto um homem, portanto, com uma grande influência. Até que depois finalmente, digamos, raiou, digamos, o dia com Martinho Lutero. Martinho Lutero, digamos, é que vai ser, por assim dizer, entre aspas, o sol que vai, digamos, irradiar e, portanto, vai lançar a reforma protestante em todo o seu poder. Martinho Lutero eu considero que foi o grande trovão, digamos, um homem com um espírito tremendo, não é? E portanto levou, digamos, toda a Alemanha, digamos, a ser sacudida, tremida, e não só a Alemanha. Portanto, os escritos de Martinho Lutero depois espalharam-se por vários países da Europa Central, da Europa do Norte. Infelizmente não chegaram à Europa do Sul, nomeadamente à Itália, onde estava a sede do poder papal, não chegaram à Espanha, nem a Portugal, para nossa desgraça, não é? Por isso Ellen White fala no seu tempo, no século XIX, e ela menciona os nomes de 3 países, Portugal, Espanha e Itália, que continuam, portanto, nas trevas. Portanto, foram países que praticamente não viram luz nenhuma que emanou da reforma protestante.
E não é por acaso, irmãos, e eu vejo uma enorme ligação nisto, portanto, onde a reforma protestante vingou e onde ela se alicerçou, esses países conheceram o sucesso, conheceram o progresso. Progrediram nas artes, nas ciências, em tudo. Temos uma Alemanha, claro, depois uma Inglaterra também, temos uma Suíça, temos uma Holanda, temos uma Dinamarca, uma Suécia, Noruega, Finlândia, portanto, todos os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, tornaram-se países de tradição luterana. A Holanda se tornou um país de tradição calvinista, portanto, de João Calvino, que era francês, mas que se radicou em Genebra, na Suíça. Portanto, é uma história lindíssima, portanto, de homens que tiveram a coragem e a santa ousadia de enfrentar com determinação e tendo sempre a sua vida em risco, e muitos deles morreram como mártires, portanto, enfrentaram o maior poder da época, que era o poder de Roma papal, e enfrentaram apenas e só com algo na mão e na mente, a palavra de Deus. Exatamente, já agora portanto, queria dizer que este povo, os valdenses, que sentiram esta necessidade de se esconderem no sentido de viverem a sua fé cristã, portanto, sem serem incomodados, não é? Sem serem perseguidos e mortos. Então, para eles havia uma coisa muito, muito importante, era a Bíblia. Isso. Ao passo que todo o cristianismo na época estava a começar a abandonar a Bíblia, e depois, alguns séculos mais tarde, a Bíblia já ninguém a conhecia. Isso. A Bíblia, o povo nem sabia que existia a Bíblia. Isso. A Bíblia só existiam poucos exemplares nas línguas antigas, o latim, o grego, e existiam aonde? Apenas nos mosteiros, ou apenas pessoas muito ricas e muito importantes é que podiam ter um exemplar desses, mas ela era praticamente desconhecida. Eles conheciam a Bíblia, tinham a Bíblia na sua própria língua. Eles tinham a Bíblia na sua própria língua, estudavam-na, liam e praticavam o que estava lá escrito. Então, os valdenses foram um povo que não só tinham a Bíblia, quando no resto da Europa ninguém tinha a Bíblia, ninguém tinha. Eles tinham a Bíblia, tinham a verdade incontaminada, porque eles fugiram para os vales do Piamonte precisamente para manterem a pureza da doutrina, tal como eles receberam dos apóstolos, tal como eles receberam do primeiro e do segundo século. Eles quiseram manter essa pureza da doutrina, por isso foram para outras zonas de Itália, do mundo, para as montanhas, e preservavam o sábado. Ou seja, enquanto em toda a Europa estava-se a começar a guardar o domingo e a abandonar o sábado, os valdenses, durante séculos e séculos, eles permaneceram na observância do sábado. Isto é extremamente importante, porque foi assim que eles receberam dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram assim aquelas zonas do mundo e eles permaneceram na verdade. Então, para também eles o sábado era também muito não é menos importante. verdade que muitos séculos depois, isso que o irmão disse é absolutamente verdade, mas já muitos séculos depois, e por influência das perseguições e sobretudo de compromissos que as forças papais os obrigaram a fazer, alguns deles comprometeram-se, portanto, na sua fé ou em princípios fundamentais da sua fé, entre eles o princípio do sábado. Embora muitos tivessem apostatado, sim, muitos permaneceram fiéis. Então tinham ainda a Bíblia, tinham o sábado, guardavam o sábado, ensinavam que Roma era a Babilónia do Apocalipse. Para eles as imagens de escultura as imagens nas igrejas era idolatria, eles não aceitavam isso, ao passo que na Europa já se aceitavam, portanto, as imagens de escultura nas igrejas, não é? No cristianismo, na cristandade, isso já era aceita e, portanto, eles eram ensinados de maneira a irem como missionários para outros países, para outras zonas do mundo, para ensinarem a verdade. Iam de 2 em 2 e faziam um trabalho. Alguns deles que queriam ser pastores na sua terra, eles tinham que ir como missionários durante 3 anos para fora, para uma terra estrangeira. Pois então, quando voltassem, é que eles podiam ser pastores de uma igreja local. Então, eles já tinham ganho experiência para poderem compreender o rebanho. Então, eles tinham muito prazer em revelar a verdade da Bíblia às pessoas. Então, eles iam como missionários ao abrigo de uma profissão, eles adotavam uma profissão, e eles que copiavam os manuscritos à mão com muito trabalho, portanto, os manuscritos da Bíblia ou partes da Bíblia, escondiam esses manuscritos escondidos nas suas roupas. Eles confeccionavam as roupas de maneira especial a levarem escondidos esses manuscritos da Bíblia, não é? Então, ao abrigo dessas profissões, quando eles encontravam pessoas interessadas, eles então sacavam dos manuscritos,
e mostravam às pessoas a palavra de Deus que as pessoas nunca tinham visto, e algumas delas com lágrimas nos olhos. Portanto, pela primeira vez ficavam a conhecer aquilo que a Bíblia diz sobre a salvação pela fé, a justificação pela fé, e que não era necessário aquelas peregrinações de joelhos a sítios especiais, não era necessário nada daquilo, aqueles flagelos do corpo, nada. Então as pessoas aceitavam com alegria. E eles próprios, ao ensinarem a verdade às pessoas, muitas vezes as lágrimas estavam também nos seus olhos, ao verem a alegria da pessoa pela primeira vez a compreender a verdade, que nunca tinham entendido. Então este era o trabalho que eles faziam. Muitos nunca mais voltavam, Pois. ou eram presos, ou ficavam nos países para onde iam para ensinar Ou eram mortos. Ou eram mortos e nunca mais voltavam por isso, porque eram mortos. Então... irmão, deixa-me fazer aqui outra pausa para dizer o seguinte. Se nós parássemos um pouco para pensar naquilo que estes nossos irmãos e irmãs do passado sofreram para nos deixarem este maravilhoso legado que chegou até nós, eu penso que nós iríamos, digamos, viver a nossa vida espiritual de uma outra forma. Porque foram sacrifícios enormes e sacrifícios onde por vezes selaram com o sangue, com o seu próprio sangue, digamos, a sua fé inabalável em Cristo e na sua palavra. E isto para nós termos hoje acesso à palavra de Deus e quão desprezada ela é por vezes por muitos profetas cristãos. Sim. Isto é um tesouro, é o maior tesouro que existe nas mãos da humanidade, é o maior tesouro que existe digamos, neste planeta. Se as pessoas tão somente percebessem o que está aqui e como isto pode transformar a vida das pessoas, nos pode alargar os nossos horizontes, fazer com que nós tenhamos uma compreensão mais clara. Por falar disso, há aqui uma citação que eu gostei imenso. Na lição de quarta-feira, nós lemos o seguinte: o estudo da Bíblia enobrece todos os pensamentos, sentimentos e aspirações como nenhum outro estudo pode fazer. Dá estabilidade de propósito, paciência, coragem e fortaleza, aperfeiçoa o caráter e santifica a mente. Investigar fervorosa e reverentemente as Escrituras, pondo o espírito do estudante em contacto direto com a mente infinita, daria ao mundo homens de intelecto mais forte e mais ativo, bem como de princípios mais nobres do que os que já existiram, como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. Isto vem no livro O Grande Conflito, na página 81 da edição de 2020 da publicadora Servir, e aqui citado na lição de quarta-feira, 24 de abril. Já agora, portanto, gostaria de lembrar também aos irmãos e àqueles que nos estão a ouvir que estes sítios para onde os fiéis cristãos fugiram para viverem a sua fé em paz e preservarem a verdade para depois a ensinarem a outros, isto é aquilo que se chama a igreja no deserto. Apocalipse 12 diz que a mulher mesmo fugiu para o deserto, certo, e o dragão perseguiu a mulher no deserto. Então, este povo, portanto, viveu o seu cristianismo durante séculos no deserto, nas montanhas dos Alpes e nos vales entre os Alpes, e foi assim que eles viveram durante séculos no deserto. E graças a isso eles preservaram a Bíblia, a tradução da Bíblia na sua própria língua, e puderam até ajudar outros povos na Europa depois a terem a Bíblia também a partir dos manuscritos que eles próprios tinham. Porque, como nós sabemos, a Igreja de Roma procurou destruir a Bíblia, queimá-la, destruí-la, para que ela não fosse conhecida, para que a Igreja pudesse dominar à vontade, porque quem lesse a Bíblia veria que os ensinos da Igreja de Roma não estão de acordo com a Sagrada Escritura. Então ela foi destruída, ela foi queimada aos milhares, não é? Então eles preservaram a Bíblia. Portanto, não esqueçam que este povo é aquilo que a Bíblia chama a igreja no deserto. Exatamente. É um dos povos, ou um dos grupos principais, grandes, maioritários, que viveram no deserto, conforme diz aqui, e a igreja fugiu para o deserto, no versículo 14 de Apocalipse 12. E depois diz aqui também no versículo 15 que o dragão ou a serpente lançou algo atrás da mulher para apanhar a mulher. O que é isto? São as cruzadas lançadas pelos papas. Exatamente. Ao longo dos séculos, os papas lançaram cruzadas contra este povo para os destruir, para os exterminar. E então eram prometidas às pessoas o perdão dos pecados até ao fim da sua vida. Era prometido às pessoas que se quando morressem que não iriam para o inferno ou que não iriam para o purgatório, que iriam para o céu. Portanto, estas promessas que os papas faziam, as pessoas, portanto, aderiam a estas cruzadas para perseguir e matar
os valdenses. Pois. Não é? Os valdenses, Então, houve também dois outros grupos que se distinguiram e que estavam em França, foram os os albigenses, albigenses, estavam na região de Albi, que é no sudoeste da França, e sim, os huguenotes, que estavam no sul da França. sim. Aliás, em 2011 tive a oportunidade de visitar um museu que fica no sul de França, é uma região montanhosa, e esse museu chama-se precisamente Museu do Deserto. Visitei-o com um grupo de irmãos. Muito bom, Exatamente. muito bem. Porquê? Porque é um A recordar igreja viveu no da deserto. igreja que viveu no deserto. Portanto, os Viveu em huguenotes zonas desertas, em zonas desabitadas. desabitadas. Não era Longe deserta das no cidades, sentido... das vilas e das aldeias, longe da civilização. Exatamente. Longe da civilização. Eles viveram no deserto, é nesse sentido, não é? Exatamente. É claro que hoje nós chegamos lá facilmente e eu fui lá com um grupo de irmãos numa excursão. Isto foi no contexto de uma viagem que organizei pela Europa por 7 países e que intitulei essa viagem Na Rota dos Reformadores Protestantes, e foi na sequência precisamente do estudo que eu tinha feito com uma igreja sobre o Grande Conflito, não é? E quando estávamos a estudar aqueles primeiros capítulos do Grande Conflito, surgiu a ideia entre nós de podermos fazer uma excursão para visitar esses locais. E fizemos, e foi muito agradável. E, portanto, lá no sul de França existe ainda hoje, portanto, esse museu chamado Museu do Deserto, que, portanto, faz referência à vida que gerações e gerações dos chamados huguenotes viveram ali naquela região e que depois foram barbaramente também perseguidos, chacinados, e muitos deles fugiram para outros países da Europa, nomeadamente para a Suíça, para a Alemanha, para a Holanda, para a Inglaterra. Muitos que fugiram para a Holanda depois foram levados pelos holandeses para a sua colónia no sul de África, que veio a ser a África do Sul, e lá fundaram uma colónia na província do Cabo, e eu tive a oportunidade também de visitar lá na África do Sul em 1997 essa zona. É chamado Franschhoek Valley, portanto o vale dos francófonos ou dos franceses, não é? Foram huguenotes. Aliás, há famílias na África do Sul que têm nomes franceses, que são famílias que são descendentes desses huguenotes, portanto franceses, não é? Que foram para vários países da Europa fugidos das perseguições atrozes que houve em França. Portanto, a história do cristianismo é uma história que é cheia de sangue, de perseguições, Há aqui uma tudo página... isso são manifestações da raiva de Satanás contra Deus e a sua igreja. Aqui, portanto, no capítulo 4 do Conflito dos Séculos, por exemplo, diz que a própria existência deste povo, mantendo a fé da antiga igreja, era testemunho constante da apostasia de Roma e, portanto, excitava o ódio e a perseguição atroz. A sua recusa em renunciar às Escrituras era uma ofensa que Roma não podia tolerar. Decidiu-se então Roma a exterminá-los da terra. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus nos seus lares montezinos. Puseram-se inquisidores nas suas pegadas e a cena do inocente Abel tombando ante o assassino Caim repetiu-se. Reiteradas vezes foram devastadas as suas terras férteis, destruídas as habitações e capelas, de maneira que onde houvera campos florescentes e lares de um povo simples e laborioso, restava apenas um deserto. Assim como o animal de rapina se torna mais feroz provando o sangue, a ira dos sectários do Papa acendia-se com maior intensidade com o sofrimento das suas vítimas. Muitas destas testemunhas da fé pura foram perseguidas através das montanhas e caçadas nos vales, em que se achavam escondidos e encerrados por enormes florestas e píncaros rochosos. Determinando-se Roma a exterminar a odiada seita, uma bula foi promulgada pelo Papa condenando-os como hereges e entregando-os ao morticínio. Não eram acusados como ociosos, desonestos ou desordeiros, mas declarava-se que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco. Portanto, ordenava ao Papa que aquela maligna e abominável seita de perversos, eram as palavras do Papa, caso se recusasse a abjurar, fosse esmagada como serpentes venenosas. Eram as palavras do Papa. Esperava o altivo potentado, o Papa, ter de responder por estas palavras. Mais à frente diz, esta bula convocava todos os membros da Igreja Católica para se unirem à cruzada contra os hereges, como incentivo para se empenharem na obra cruel eram absolvidos de todas as penas e castigos eclesiásticos, gerais e particulares. Desobrigava-se todos os que se unissem à cruzada de qualquer juramento que tivessem feito. Legitimava-lhes o direito a qualquer propriedade que pudessem ter ilegalmente adquirido e prometia a remissão de todos os pecados aos que matassem algum herege. Anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses, ordenava que os seus criados os abandonassem, proibia a toda e qualquer pessoa dar-lhes qualquer auxílio que fosse e a todos permitia tomar posse da sua propriedade. Portanto, era este o conteúdo das bulas do Papa e por isso muita gente se empenhava nestas cruzadas
porque viam nisto uma oportunidade de riqueza. Porque a bula também dizia que eles podiam ficar com o despojo, ou seja, com as riquezas deles. Os dirigentes papais não queriam conformar o seu caráter com a grande norma da lei de Deus, mas erigiram uma norma que lhes fosse conveniente e decidiram obrigar todos a conformarem-se com a mesma, porque Roma assim o queria. Encenaram-se as mais horríveis tragédias, sacerdotes e papas corruptos e blasfemos estavam a fazer a obra que Satanás queria. A misericórdia não encontrava guarida na sua natureza. O mesmo Espírito que crucificou Cristo e matou os apóstolos, o mesmo que impulsionou o sanguinário Nero contra os fiéis do seu tempo, estava em atividade a fim de exterminar da terra os que eram amados de Deus, os valdenses. As perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre este povo temente a Deus foram por ele suportadas com uma paciência e constância que honravam o seu Redentor. Apesar das cruzadas do Papa contra eles e da desumana carnificina a que foram sujeitos, continuavam a mandar os seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até à morte. Contudo, o seu sangue regava a semente lançada, e esta não deixou de produzir fruto. Assim, os valdenses testemunharam de Deus séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos em muitos países, plantaram a semente da Reforma, que se iniciou no tempo de Wycliffe, cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero, e deve ser levada avante até ao final do tempo por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Portanto, isto é uma descrição feita, portanto, é um pouco do texto que nós podemos encontrar no capítulo 4 do livro O Grande Conflito, descrevendo este povo, os valdenses. Já ficou muito claro, portanto, naquilo que nós apresentámos e voltando a pegar no título da lição desta semana, tomando posição pela verdade. Portanto, temos, pela graça de Deus, sempre, é verdade que foi sempre uma minoria, mas tivemos sempre homens e mulheres que foram fiéis a Deus e que sempre mantiveram a verdade ao longo dos séculos, mesmo no contexto da mais atroz perseguição e de calúnias e de tantas coisas. Portanto, isto é a história da Igreja Cristã, portanto não há como fugir a esta realidade e convém nós nos embrenharmos bem naquilo que aconteceu no passado para percebermos aquilo que está a acontecer hoje e que irá acontecer ainda no futuro. E que irá acontecer também em breve. Portanto, isto é o grande conflito entre Cristo e Satanás. Exatamente. Ok, meu irmão, creio que podemos ficar por aqui. Muito obrigado mais uma vez e vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que tu nos deste uma vez mais de podermos meditar na tua palavra, meditar também em momentos cruciais da história da tua Igreja, da história do teu povo. Ó Senhor, ajuda-nos a ganharmos coragem da aflição, dos momentos difíceis que o inimigo e os seus agentes querem fazer contra nós. Ajuda-nos, Senhor, para que quando formos sujeitos a esses momentos, possamos lembrar-nos, Senhor, destes nossos queridos irmãos e irmãs do passado, que se mantiveram firmes e fiéis a Ti, apesar da mais cruel e terrível perseguição que se desabou contra eles, Senhor. Ó bom Pai, ajuda-nos a termos isso em mente, para que nós possamos fazer parte dessa falange destemida, que ao longo de séculos e séculos da triste e horrenda história humana de pecado, eles mantiveram-se firmes em Ti e serão certamente pessoas que um dia estarão no reino dos céus, como nós também queremos estar. Ó Senhor, ajuda-nos a podermos ser fiéis a Ti em todas as coisas, a podermos dar testemunho de Ti e da Tua verdade, mesmo no contexto de perseguição ou de oposição. Fica, pois, connosco, Senhor. Fortalece-nos em Ti pela força da Tua graça e do Teu poder. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, irmãos, despedimos por hoje. Marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que Deus vos abençoe. Até à próxima semana.